Oi, Val. Vamos esperar a galera entrar e já já eu te chamo. Gente, quem tá entrando aí, por favor, chama o pessoal aí, chama nesse aviãozinho, convida o pessoal aqui para poder vir participar. A gente vai falar um pouquinho sobre doação de sangue hoje. Eu tenho uma convidada muito especial, porque eu sempre estou aqui falando, né, sobre doação de sangue, mas eu estou sempre falando como doadora, né, tentando incentivar outras pessoas a doarem. E aí eu convidei a Val para poder vir aqui falar, para falar para vocês o lado de quem recebe o sangue, né? Então chama a galera aí para poder vir conhecer a história de vida dela, conhecer mais um pouquinho sobre a história de como funciona, né? Doação de sangue e tudo. Vai ser bem legal, tô nervosa porque eu nunca fiz com ninguém. E estou de filtro porque eu não estou maquiada. E o óculos que eu gosto. Já vou chamar ela aqui agora, tá? Enquanto isso, vai chamando a pessoa aí. Vamos ver ela agora. Cadê você, Val? Todo mundo me escutando legal? Me vendo direitinho? Tô nervosa. Meu óculos é filtro, tá? Muito obrigada. Isaac falou que meu óculos é lindo, é filtro. Eu não uso óculos, mas eu acho chique. Eu acho que a gente fica inteligente. Val, cadê você? Eu tô te aguardando. Já aceitei sua solicitação. Calma aí que eu vou tentar convidar ela. Ó, te chamei aí, aceita aí. Deu certo. Oi! Oi, agora deu certo. Antes eu Que chique! aceitei. Eu tô me sentindo muito famosa. Você não tá, não? Todo mundo fazendo live? Ah, eu também. Ah, e aí, Val, tudo bem? Tudo bom? E contigo? Como estamos de quarentena? Tudo bem Pois é, também. né? Tá me Quarentena escutando tensa. direitinho? Me vendo direitinho? Tô, tudo certo. Imagem tá boa, som tá bom. Também tô te escutando direitinho. Deixa eu só aumentar o volume. Aí, tá ótimo. Bom, então, vamos começar? Vamos. Que eu falo mais que nega do leite. Gente, seguinte. Val, eu quero pedir pra você primeiro se apresentar. Posso chamar de Val, né? Claro. Aham. Não, primeiro, me fala aqui, porque toda vez eu compartilho, sempre que eu tô falando de alguma coisa de doação de sangue, eu sempre te cito, né? E aí eu sempre falo, o Instagram dela é Val alguma coisa que eu nunca sei falar o sobrenome dela. Como que Valgurski. fala? Gurski. 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 Isso. Então, por favor, se apresente, fala um pouquinho de sua vida aqui pra galera que eu também quero saber. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu sou a Valéria, mas todo mundo me conhece por Val. Eu sou de Cascavel, do Paraná. E eu tenho uma doença que se chama talassemia major e eu dependo de transfusão de sangue a cada 21 dias. Eu também sou Me fala. arquiteta. Ah, Então, eu tava meio que fuçando seu Instagram, porque acaba que a gente fica vendo mais a parte de. é, eu fico falando tanto de doação de sangue, fico te citando tanto com isso, que eu acabo vendo só essa parte, mas tem a outra parte, né? Aí eu vi que você é arquiteta, eu queria que você falasse pra gente assim, que ainda que fico doando sangue, eu tenho muitas dúvidas, e que eu acho que é a dúvida de muita gente também.
Então, para Aham. começar, você é arquiteta, o que mais que você faz na sua vida? Me conta um pouquinho do Bom, seu eu sou dia a dia. arquiteta e urbanista. Eu trabalho, na verdade, com arquitetura de interiores. É o meu principal foco. Faço de tudo um pouquinho, Uhum, né, na arquitetura, mas o principal foco é a arquitetura de interiores. E ultimamente, na verdade, eu estou focando muito também na questão da talassemia. Através das redes sociais, há uns 2 anos, há uns 3 anos mais ou menos, eu criei uma página no Facebook diretamente para pacientes com talassemia, para trocar experiência. E daí uhum, depois eu acabei montando um canal no YouTube, gravei alguns vídeos e depois acabei, na verdade, porque assim, a talassemia, eu nasci com ela. É uma doença uhum. genética, eu nasci com ela. Só que eu passei muito tempo da minha vida não falando que eu era talassêmica para as pessoas, até escondendo um pouco sobre a talassemia. E há 2 anos e pouco atrás, mais ou menos, eu fui convidada para falar sobre doação de sangue. Foi nessa época, assim, por causa do Junho Vermelho, se não me engano, para falar sobre a Uhum. importância da doação de Coloquei sangue até o para fundo vermelho aqui, ó. eu tô vendo. E daí eu acabei aceitando e falar na TV sobre talassemia, uma TV local aqui, e eu acabei me abrindo em relação ao assunto. E E fez depois, muito bem, porque me atingiu. que bom. E daí depois, esse ano, final do ano passado, na verdade, acho que foi, eu e umas outras amigas com talassemia montamos um perfil aqui no Instagram para falar diretamente sobre a talassemia, especificamente sobre a talassemia, para ajudar outros pacientes com informação, experiência e tal. Então, na verdade, gente, pra quem não sabe, eu não conheço a Val pessoalmente, eu só conheço ela pela internet. Eu descobri ela através de uma carta que ela fez pra. Tem um ano, né, que você fez essa carta? Eu acho que eu Isso, vi no aham. vídeo que você falou. Se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a ver. A primeira vez que eu vi essa carta, eu acho que foi no hospital, quando eu tava indo fazer a doação. Aí eu lembro que eu tirei foto, compartilhei. Aí depois de um tempo, eu vi essa carta rolando na internet e eu vi que seu nome. Eu falei, uai, peraí. Aí que eu fui descobrir a sua história, porque até então na carta você só agradece pela doação de sangue, mas não fala quem é você, não fala o porquê que você recebe sangue, né? E aí foi que eu descobri, foi logo quando eu me mudei pra cá, pra Teoflotone, porque na minha cabeça, eu acho que na de muita gente, as pessoas só precisam de sangue, digamos, com urgência, né? Ou quem tá com câncer, ou Exato. porque alguém sofreu algum acidente. Eu imaginava que era isso. No A dia maioria que eu pensa vi a assim. sua história, eu falei, nossa senhora. Eu falei, porque, assim, resumindo a história aqui, até para muita gente que tá aqui, que não sabe, eu me tornei doadora de sangue por conta de uma amiga que precisou, né? Ou seja, até então, é aquela história, a gente precisa que aconteça no caso da gente primeiro, para a gente Uhum. saber o quanto que é importante, né? Então, a partir disso, eu falei, não, já que eu tô na internet fazendo, a gente tá na internet fazendo de tudo um pouquinho, eu vou usar isso e principalmente, como eu sou dentista, eu sou profissional da área da saúde, eu acho que é obrigação minha tá no mínimo, se eu não pudesse doar, tá no mínimo passando informações para as pessoas, porque muita gente não doa porque não sabe como funciona. Semana passada mesmo eu Exato. estava na clínica, ela falou assim, mas como que faz para ser doação de sangue? Eu fui falando as coisas para ela, assim, coisa muito básica, ela, nossa, mas eu não tinha ideia. Então eu acho que eu, como profissional da saúde, acho que é no mínimo obrigação minha levar informação para as pessoas para poder elas poderem doar sangue, né? Antes que aconteça o que aconteceu comigo, esperar cair a bomba, não no meu colo, porque não foi diretamente comigo, mas me afetou, entendeu? E aí no Claro, dia que eu descobri você, eu falei, gente, calma aí, que agora esse negócio tem que eu preciso levar isso para as pessoas. Então sempre eu cito isso, eu cito você, porque você tá desde quando você nasceu, você precisa disso, né? Pelo que você me falou uma vez. desde 1 ano de Você idade. não precisa desde um ano. Isso, foi quando eu fui diagnosticada. Então, você tem quantos anos? Uma vez eu te Trinta e dei, acho que dois. 26. Eu te dei 26 uma vez. Ou seja, são 31 anos recebendo sangue de A 21, cada 21 em 21 21 dias, dias. né? No dia que eu Exatamente. vi isso, minha cabeça explodiu. Por quê? Eu quero que essa parte que você conte pra gente como que é. Como a gente sabe que doação. Pessoal que tá aqui, quem não sabe, eu estou falando assim, eu sei que tem pouca gente aqui, mas como eu vou deixar a live gravada, mas para as pessoas entenderem também.
Se eu tô doando sangue hoje, no próximo mês eu não posso doar. Eu tenho um tempo para eu poder doar de novo. Então, Isso. quando eu descobri essa história, Val, na minha cabeça ficava assim: são 3 bolsas sempre que você precisa? Três bolsas. Você não pode tomar, tipo, uma? Não, na verdade, porque assim, eu recebo Me conta, já três, começa daí. Por que são 3? porque, na verdade, assim, a minha medula óssea ela não produz célula sanguínea perfeita. Ela produz com pouca hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína responsável pela circulação do oxigênio no nosso corpo. Uhum. E, na verdade, eu preciso educar a minha medula a não produzir hemácia, porque ela vai sempre produzir ela defeituosa. Então, a gente entra num ciclo, assim, cada paciente tem um tempo, digamos. Tem alguns pacientes com talassemia que depende de transfusão a cada 30 dias. Tem alguns a cada 15, até 10. Então, o médico ele vai avaliar quanto que a tua hemoglobina vai se manter no valor considerável bom, até você, tipo assim, se chegar a 9, 9,5, já tem que transfundir. Então, no meu caso, quando deu 3 semanas, a minha hemoglobina tá por aí, mais ou menos. Então, já é época de transfundir, é baseado no valor da hemoglobina. Ah, então, eu vejo mesmo você colocando nos stories quando você faz o exame de hemoglobina. É, Aí, quando tá baixa, é que tá na hora de fazer a transfusão, é isso? isso, porque o normal da nossa hemoglobina tá mais ou menos de 12,5, 13, 14. Assim, Uhum. quanto mais alta, até melhor. Muito alto também não é muito bom, né? Mas aí quando ela começa a cair, é porque as células sanguíneas elas estão se destruindo. Por elas serem defeituosas e não carregarem o oxigênio, elas acabam se destruindo. Então fica essa falta de sangue também no nosso organismo. Então tem que repor o sangue. Mas a ideia é justamente nem repor, mas sim não deixar a medula óssea produzir essa célula. Aí, mas e o porquê 3? É quantidade? É o volume de sangue? Não. É que daí, isso, o volume mais ou menos dá quase 1 litro, uns 900 ml, assim. É um cálculo que é feito com o nosso peso, altura e a hemoglobina. E tipo, a gente recebe sangue e a hemoglobina tem que chegar num nível tal, né, nesse valor tipo 12, 13, 14. Então, o número de bolsa é justamente dentro da contagem, né? Então, de Hum, acordo com o meu peso, com a minha hemoglobina pré, se eu receber 3 bolsas a cada 3 semanas, eu vou manter minha hemoglobina relativamente alta. entendi. Mais ou menos isso, não Você sei se deu faz para entender. o. Eu entendi. Você faz o seu exame de hemoglobina. Aí tá Isso, na hora de tomar o sangue, você toma o sangue e no mesmo momento que você tá ali, sei lá, são as 3 bolsas. Tomou as 3 bolsas, aí você faz o é, exame de hemoglobina de novo para ver se tá tudo ok, se é isso, eu liberado? faço. É um furinho no E- dedo, então é rapidinho, assim. Pelo menos Aham. onde eu faço o tratamento, né? É bem simples. Na verdade, esse exame é feito através do hemograma também. Mas daí tem, no hemocentro onde eu recebo o sangue, tem uma maquininha portátil que deles furam o dedo e já vê na hora o valor. Já aconteceu de alguma vez você precisar de mais de 3 bolsas? Mais de 3, não, mas já aconteceu de eu me sentir fraca antes do tempo da transfusão e precisar receber sangue antes. Isso já Antes aconteceu dos 21 várias dias. vezes. Isso. Então explica pra mim, que eu também sou da área da saúde, mas nessa É área confuso, né? nada. Você falou comigo que a talassemia ela é uma doença crônica porque não tem a produção das células lá de sangue bonitinho, não é isso? Isso. E é um tratamento E para a vida inteira, aí, né? aí tá bom, digamos que você vai precisar de sangue e você chega lá e não tem sangue. O que que acontece? Ai, lascou. Graças a Deus Nunca, isso nunca você aconteceu nunca, comigo. nunca aconteceu? Nunca. Sempre teve? Comigo nunca aconteceu, porque na verdade, assim, eu sou de Cascavel do Paraná, e aqui no Paraná funciona muito bem isso. Existe um sistema integrado entre as cidades. Então, se está faltando sangue aqui, eles comunicam o EMEPAR, que é a rede de banco de sangue, e vê aonde que tem sangue compatível com o meu mais próximo, e daí vem sangue da cidade. Eu já recebi sangue de Curitiba, por exemplo, porque não Uhum. tinha doador para mim. Só que como já é pré-agendado as transfusões, já está lá agendado, tal dia a Valéria vai voltar.
Então, eles já pedem a Hum, bolsa antes. Então, eles já deixam a bolsa reservada, porque não é nem qualquer tipo de sangue que eu recebo. Daí a bolsa já fica ali entendi. reservadinha e eu recebo. Mas, assim, de faltar sangue, tá faltando sangue em muitos estados no Brasil. É Muitos por isso que eu tô estados mesmo. perguntando, principalmente agora, por conta desse negócio do Covid, o pessoal já tinha medo de sair. Algumas pessoas tinham medo, outras pessoas, é falta de tempo, aquela história. Não, não tem ninguém que conhece, porque a gente está indo lá sem saber para quem que é. Então, a partir do momento que não é Aham. ninguém da sua família, que não é do seu interesse, as pessoas vão empurrando para frente, vão empurrando para frente. Aí chega agora, na época da pandemia, foi com todo mundo com medo de sair de casa, mas é aquela história. Eu vejo muito também como meio que uma desculpa, sabe? Às vezes a pessoa, ela podia estar na rua, ela não ia doar, mas aí agora a desculpa é, não, com Covid eu não posso sair de casa, entendeu? É, as Então pessoas têm aí que os medo. bancos tá, aí que tá mais difícil, né? Aí que tá mais, aqui eu moro em Teoflotone, em Minas Gerais, e aqui a gente não tem hemocentro, mas a gente tem um hospital que tem o banco de sangue próprio do hospital e que abastece a região inteira, um hospital enorme. Aham. Então, como é dentro do hospital, ainda que uma ala separada, o pessoal morre de medo, porque lá tem casos de Covid e tudo. Então, ninguém quer saber de ir pra lá. Então, você imagina aí como que antes já não tinha sangue, né? Agora já não tá tendo mesmo. Mas isso é muito importante ressaltar que realmente é em outra ala. Os funcionários do banco de sangue, eles não atendem nas outras alas do hospital. Isso é de praxe, assim, justamente para não evitar esse tipo de contaminação, principalmente agora, né? Tanto que aqui no Então, Hemocentro, a carga, assim, está reduzida menos da metade de funcionários justamente por esses problemas, assim, para não misturar funcionário e garantir a saúde do uhum. doador e a saúde de quem vai receber aquele sangue. E deles mesmo. No domingo eu fiz um monte de stories falando sobre isso. Aí eu lembrei, eu falei, já que eu vou fazer live, eu vou fazer então a live. Aí hoje eu lembrei de você, eu falei, eu vou chamar ela. Mas aí tinha uma galera me perguntando, mas é dentro do hospital, como é que eu vou me contaminar? E eu lembro que eu falei com eles, eu falei, gente, é muito mais fácil em relação à Covid, é muito mais fácil vocês se contaminarem dentro de um hospital, dentro de um supermercado, do Com que lá no certeza. próprio hospital, entendeu? Com Entendeu? certeza. Ainda mais no hospital, eu não sei como que é aí, mas aqui em Teoflotone, diferente de outros hemocentros que eu fui, aqui faz toda aquela lavagem de mão, no braço, tudo, como se estivesse indo fazendo Em todos os cirurgia. hemocentros. Aham. Não, um que eu fui na Bahia não era assim. Sério? Aham, não era. Nossa. Você só chegava, tudo fazia desinfecção com álcool, essas coisas. Mas aquela lavagem de mão não fazia. Quando eu cheguei aqui em Teoflotone, aí eu falei pra galera, eu falei, gente, pode ir sem medo, agendado, bonitinho. É mais fácil pegar na rua, no supermercado, do que no próprio, dentro do próprio hospital. Sim, na verdade, assim, aqui lavar a mão mesmo não lavo, só com álcool em gel, mas só que assim, não entra sem Uhum, máscara, tem que esterilizar a mão. E outra, né? sim. Para você doar sangue, você tem que ter certeza que você tá seguro também, que você, apesar de que não existe nenhum dado que diz que o vírus é transmissível durante a transfusão de sangue, de qualquer forma, a pessoa precisa estar bem de saúde para poder doar. Mas eu não falo Então, nem pela transfusão, né? Eu falo pela, assim, no caso de você receber, né? Mas assim, a galera também, tem muito medo o fato de sair de casa. e de se E uma outra contaminar coisa naquele local. também, o que eles acham? Eu já percebi de muita gente. Eles acham assim, eu vou doar pra você. Então é como se a gente tivesse cama lado a lado, uma mangueirinha em mim e uma mangueirinha em você. Entendeu? Então o pessoal tem Sim, muito medo, tipo assim, se a pessoa tá precisando de sangue, ela tá muito ruim, eu vou doar sangue pra ela, ela vai passar a doença dela pra mim. E eu, gente, não é infelizmente tem assim, é muita gente. completamente, é como se fosse fazer um exame de sangue. A diferença é que é um pouquinho de sangue maior. E sem contar que a grande maioria das pessoas que estão precisando de sangue não dependem de sangue por algo que é contagioso, né? Mas por um Exatamente. câncer, por uma anemia genética, que é o meu caso, Uhum, ou porque a pessoa se acidentou e perdeu muito sangue, ou em alguma uhum. cirurgia, procedimento acabou, sei lá, precisando de sangue também. E não tem nada a ver com transmissão. Tipo, a pessoa que recebe sangue, ela é uma pessoa que provavelmente tá sadia em relação ao vírus também. Mesmo Uhum. Eu assim, sempre não tem falo que nada a ver. quando eu vou fazer a doação, demorou muito, infelizmente, né? Mas quando eu vou fazer a doação, gente, o sentimento de gratidão que a gente tem lá dentro, porque assim, Eu acredito. o fato de você estar podendo ajudar alguém significa que você está muito bem, que você está muito saudável, entendeu? Você fala assim, nossa, eu tô tão bem que eu posso estar podendo ajudar alguém, né?
E eu acho que seria muito mais fácil se sangue fosse produzido, né? Se for produzido sinteticamente, eu falo. Porque aí todo mundo que tinha dinheiro, porque acho que é muito mais fácil doar dinheiro do que doar tempo. Porque para você ir doar Exatamente. sangue, tá Com doando tempo. certeza. Por falar em tempo, gente, aqui em Teoflotone, todas as vezes que eu fui, esse ano eu vou, no mês que vem eu já vou para minha terceira, e aí eu já fecho o ano, né? Porque para mulher, só para esclarecer que vai antes de fazer umas perguntinhas. Aham. Para mulher, a gente pode doar no intervalo de 3 meses, de 3 em 3 meses, só que não pode ultrapassar 3 vezes no ano. Né? Se fosse Exatamente. contar direitinho, daria 4, mas não pode ser as 4. Só pode ser 3 vezes no ano. Então, eu doei em janeiro, doei em abril e agora a minha próxima vai ser em julho. Então, acabou esse ano, só ano que vem. Com homens, é de 2 em 2 meses, mas também não pode passar de 4 doações. Fez as 4, acabou. Deixa uma E, curiosidade, você sabia a história de Cristiano Ronaldo? Não sei se é verdade, se inventaram. não Cristiano Ronaldo, sei. jogador de futebol, Aham, que história. não sei se você nunca reparou que ele não tem nenhuma tatuagem. Por isso? Porque Porque ele é doador de ele é sangue doador. Olha que fielmente. massa, não fazia ideia. Fielmente. Não fazia ideia. Porque Não sei precisa ficar realmente um se é ano. verdade, entendeu? Mas é porque tem que ficar um ano. Eu já perdi 2 vezes, já deixei de doar 2 vezes por conta de tatuagem. Hoje em E dia eu já é não faço engraçado esse mais. negócio de tatuagem, que até é procedimento estético também conta como Sim. tatuagem, né? Porque o risco é o Aham. mesmo de contaminação para fazer E a. assim, você pode chegar lá e falar que você estava com material estéril, que você tem exames Não recentes, tem. que eles descartam na hora. Eles Não, é precisam grupo de garantir risco, a acabou. segurança do paciente. Exatamente. E que nem tu falou antes, dos cuidados que tem de tempo, né? De tempo entre transfusão, de doação, que tem que ser Uhum. mulher 3 e homem 2 meses. É justamente para preservar a saúde do doador nesse De quem caso. está doando, porque assim, a gente está Exatamente. doando, eu toda, acho que o máximo, se eu não me engano, é 450 ml. É, Eu sempre consegui doar esses 450. Então, assim, é uma grande quantidade que tira da gente que o nosso corpo precisa produzir de novo para poder doar de novo. Muita gente vem falar comigo também que fica assim, meio chateado, fala, eu fui doar, mas aí eu não pude doar. Aí eu falo, gente, lembra da história do avião? Eu não ando muito de avião, não, mas eu sei da história. Quando tá tendo turbulência e tudo, caem as máscaras. E a mensagem que eles falam é: primeiro coloquem as máscaras em você, porque só assim você vai conseguir ajudar quem tá do lado. Então, com a doação de sangue é a mesma coisa. Você tem que se cuidar primeiro, saber que você tá tudo certo com você, porque é só assim que você vai conseguir ajudar alguém. Então, se cuide, que aí você vai exatamente. conseguir ajudar um bocado de gente. É bem assim. Val, fala pra mim, voltando lá, você falou que nunca faltou sangue pra você, graças a Deus. Mas se você, sei lá, por alguma coisa não tem sangue, alguma coisa você não conseguiu chegar no lugar, sei lá, alguma coisa. Se você não tomar, o que acontece com você? Se você não Meu fizer sangue ele vai transfusão. morrendo, né? Os sintomas da talassemia são os mesmos de uma anemia severa, porque a célula sanguínea vai morrendo e a gente vai ficando literalmente sem sangue. Então, a gente vai ficando fraco, cansado, muito cansado, com fadiga. Quem já teve alguma anemia na vida vai saber o que eu tô falando. Dificuldade de respirar conforme o tempo vai passando, né? Esses Uhum. sintomas vão se agravando. Dores nas articulações, nos ossos, Ou falta de seja, ar, risco de morte, né? palidez, até chegar a óbito. Exatamente. Se a pessoa não E, mas, transfugir, vai e a esse óbito. tempo? É muito rápido, alguns dias? Não, não, vai bastante tempo. Porque assim, na verdade, eu não sei te dizer assim quantos dias. Por exemplo, a minha mãe, ela teve uma parente, uma prima, que quando ela era criança contava que aquela prima faleceu. E ninguém sabia por que ela faleceu. Hoje, a gente sabe que ela faleceu por causa da talassemia. Provavelmente ela tinha talassemia major, assim como eu, só que E não foi ninguém sabia. diagnosticada. E ela faleceu com mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Só que assim, a medula óssea começa a produzir a célula inadequada, né, deficiente. Então, o tempo é um tempo considerável. A pessoa até consegue resistir meses, talvez um ano, dois, não sei. Juro que eu não Ah, sei é te dizer muito, porque muito eu não sei tempo. mesmo.
Porque eu acho que hoje em Uhum. dia não tem, assim, já é diagnosticado Essa no teste do possibilidade. pezinho. Então não. Hum. Mas, as meninas com talassemia que estão entrando, se eu estiver falando alguma bobeira, me corrijam, as outras talassêmicas. E, e assim, nesse período, vai, vai causando problemas pela falta de oxigenação no nosso organismo. Os ossos Uhum. começam a crescer com deformidade, vai acontecendo uma série de fatores. O baço vai aumentando porque o baço ele é um órgão que filtra nossas células sanguíneas, as células mortas do nosso organismo. E as células, quando essas células se destrói, o baço filtra e elimina através da urina, enfim. E ele acaba perdendo a função, porque ele começa a absorver também as células vivas, ele vai crescendo, ele vai aumentando. Então, um paciente que não se trata, ou que não se trata adequadamente, tem um volume da barriga muito grande por causa do aumento do baço. Uhum. Os ossos da face também aumentam bastante, fica, tipo, a testa fica um tanto quanto deformada, vou dizer assim, é meio pesado, mas é verdade. Vai causando uma série de sequelas no paciente até levar a óbito. Entendi. Você tem alguma história de alguma vez assim que, sei lá, achei que. Você falou que nunca chegou a não receber, mas teve algum momento que você falava assim, agora tá difícil. Ou algum momento que você passou muito mal, alguma história assim, alguma fase mais difícil. Eu lembro, assim, de quando eu era criança, porque eu não tinha muita noção, apesar de, tipo assim, meus pais sempre fizeram tudo, tudo, tudo por mim. Eu sou muito grata, muito grata. Só que, Você às é vezes, filha eu não tinha única? noção de falar, chegar pra eles e falar, eu não tô legal, entende? Porque Aham. minha vida sempre foi normal. Tipo, ninguém nem sabia que eu tinha talassemia se for ver a minha vida do dia a dia. E eu lembro, assim, de alguns fatos de eu fazer viagem, tipo, passeio com o colégio. E eu tenho certeza, hoje, eu olho para trás, eu tenho certeza que minha hemoglobina devia estar muito baixa, porque eu lembro que era aqueles passeios cansativos, eu sofria, e daí a professora fazia a gente caminhar a pé, não sei quantas quadras, para ir a tal lugar, e para mim era cansativo, sofrido, sabe? Mas eu não me dava conta de, tipo, chegar e falar para meus pais, viu, eu não tô legal, eu não quero fazer esse passeio. E Uhum. Você achava provavelmente que é porque minha só hemoglobina cansaço, preguiça, né? na verdade, o talassêmico ele é meio taxado até como preguiçoso às vezes. Porque ele fica cansado, daí tem que guardar um objeto que tá ali do lado. Daí ele fala, ai, depois eu guardo. Eu lembro da minha Deixa aí amiga pra falando isso depois. também, que ela E daí sentia vai deixando muito pra depois. cansaço. Porque tipo, fadiga, sabe? Você tem que levantar, ir lá, pegar aquilo, guardar e voltar a sentar. Isso causa uma exaustão muito grande. Então, acaba tendo essa visão de preguiçoso. E, na verdade, assim, sempre falava, ela era preguiçosa. Mas, na verdade, é que eu era cansada demais. Mesmo recebendo sangue certinho, Aham. cuidando da hemoglobina, isso acontece. Você falou aí que você tinha uma vida normal. Uma vez eu ouvi você falando que muita gente, igual como eu, assustei. Nossa, ela recebe 3 bolsas a cada 20 dias. Aí eu lembro que você falou, é, gente, todo mundo assusta, mas pra mim minha vida é normal, porque você não sabe o que que é outra vida sem receber a transfusão, já que Exatamente. você recebeu o diagnóstico bem pequenininha, né? Exatamente. Eu tinha 1 ano de idade, então eu não lembro do antes. Pra mim, é tão normal ir receber sangue quanto eu tenho que tomar banho, quanto eu tenho que abastecer meu carro. Enfim, faz parte da minha rotina, então é normal. Val, deixa eu te perguntar outra coisa. Você é filha única? Tô. Seus Aham. pais depois não quiseram ter mais? Não, Por medo, não? porque sim, porque a talassemia é genética, né? E eu nasci com. Eles têm a mais fraca, eles não sabiam que era. Ninguém da família sabia que existia talassemia, nunca ninguém tinha ouvido falar da talassemia. Daí eu E nasci, quem comecei a mais ter sua família sintomas. tem? Major como eu, ninguém, sou a única, premiada. E daí, como meu pai e Ai, minha mãe têm traços, eu nasci com a forte. Por isso que eu sou premiada, porque ninguém na família casou com alguém, se relacionou com alguém que também tivesse traços. mas aí eles E precisam fazer algum tipo de tratamento, não? não, não. Tanto que eles só foram descobrir a talassemia quando eu nasci, depois que eu fui diagnosticada. Daí foram saber que existia talassemia no gene da família. Porque até então ninguém sabia da talassemia.
Me fala uma coisa. Ah, saiu. É, quando eu descobri, eu fiquei. É porque agora você já me esclareceu uma parte, né? Que o banco de sangue já tem reservado para você, já sabe o dia que você vai voltar, então nunca vai faltar. Glória a Deus, né? Mas assim, quando sua família descobriu, seus pais descobriram, então era coisa nova, imagina como que era. Eu acredito que eles devem ter contado para você Foi um como susto. que foi. Porque o meu susto, quando eu fiquei pensando nisso, porque eu vejo assim, a minha amiga mesmo, ela precisou muito de sangue. Eu não estava no hospital com ela, mas eu sabia dos relatos, né? Porque a família me contava, ela me contava. Então, assim, a cada bolsa que chegava, ela agradecia muito. Aí, às vezes, ela precisou de tanto que o hospital falou assim: olha, você tem que começar a fazer campanha, porque o banco aqui já não. Você vai precisar de mais. E aí começa aquele desespero. Na época ela conseguiu muita gente, teve um pessoal que foi. Mas no seu caso, aí eu fiquei pensando nesse desespero. Eu falei, gente, ela precisa de 3 bolsas, então todo mês deve ser uma guerra. Como que deve ser o pai, a mãe, a família inteira? Tipo assim, ninguém faz tatuagem, ninguém vai pra canto nenhum, ninguém pode adoecer, todo mundo tem que ter uma saúde boa, porque se não tiver, eu tenho que estar aqui para doar. Só que ao mesmo tempo, é, vamos lá, coloca seu pai, sua mãe e um É, a amigo família seu, toda. Ah, é, eles não podem né? doar, na Aí verdade, porque eles têm talassemia também. E não, ela é mas eu falo família assim, então tá, vamos tecnolente. colocar 3 amigos seus, né? Aí então tá, conseguimos esses 3 amigos, eles doaram. Mas mês que vem você precisa de novo e eles não podem doar de novo. Então conta pra mim a história de sua mãe, de seu pai, como que foi conseguir acalmar o coração, porque hoje em dia deve ser uma coisa mais normal, né? Eu acredito que papai e pra mãe não. Mas um pouco mais normal, eu falo assim, se comparado lá quando descobriu. Com Conta um pouquinho pra certeza. mim essa parte. Hoje em dia tem acesso à informação, né? Antigamente não tinha. Antigamente foi no susto. É, achavam que Uhum. eu tinha leucemia, na verdade. Eu fui para Curitiba para fazer biópsia da medula. E chegando lá, o médico falou: não, pelo histórico que você está me falando, que meus pais, né, estavam contando para o médico da origem da família, enfim, muitas coisas que ele foi perguntando durante a consulta, ele chegou ao diagnóstico clínico da talassemia. E foi um baque muito grande mesmo, porque ninguém nunca tinha ouvido falar de talassemia. E falar para um pai, para uma mãe, ó, teu filho vai passar o resto da vida dependendo de doação de sangue, de transfusão de sangue, é muito pesado. E um Muito bebê pesado recebendo mesmo. agulhada o tempo todo. Porque hoje em É dia agulhada para complicado. você é o mínimo, né? Mas pensa para um bebezinho. Pois é. E assim, a talassemia ainda tem um outro detalhe, além das transfusões. Porque como a gente recebe muito sangue, a nossa ferritina vai lá em cima. Então a gente tem que usar uma medicação todos os dias para diminuir a ferritina. E hoje em dia eu uso medicação oral, que é derretido na água mesmo. Mas eu passei mais de 20 anos dormindo com uma bomba de infusão aplicada na barriga ou no braço. Essa bomba, ela injetava a medicação durante 8 horas para poder fazer a quelação do ferro, que é eliminar o ferro do organismo para diminuir a ferritina. Então, assim, foi uma explosão de informações. Foi muito, muito, muito complicado para eles. Mas em questão de conseguir doador, como eu recebo muito sangue, eu não recebo qualquer tipo de sangue, eu só recebo sangue fenotipado, que é. Eles vão analisar além do tipo sanguíneo, além do fator RH, tipo O positivo, negativo, eles vão fazer um exame minucioso do doador e do meu sangue para ver qual é o mais parecido nos detalhezinhos. E vão avaliar, são 22. Me fugiu o nome da palavra agora. Mas são 22 duas características que eles avaliam para ver se, tipo assim, porque eu posso desenvolver algum anticorpo por estar recebendo muito sangue e tal. E se eu receber um sangue, mesmo sendo o mesmo tipo sanguíneo que o meu, mas tem um anticorpo diferente do meu, o meu organismo vai reagir diferente, vai causar uma reação alérgica. Então eu só recebo sangue fenotipado. Aí, quanto à arrecadação de transfusão de sangue, lógico, a gente vive em constante campanha de doação de sangue, né? Mas eu não tenho aquele peso de levar tantos doadores sempre para o hemocentro, porque eu já tenho uma lista, os doadores especiais que eles chamam, que são os doadores fenotipados. Então, eu tenho já, sempre eles chamam aqueles doadores, tem uma lista de mais de 100 de doadores,
que são doadores para mim. Então, quando eu vou receber sangue, eles ligam pro doador e falam, ó, Valéria vai precisar de sangue. Ou seja, eles Aquela sabem que é pra você, paciente né? que você... não sabem que eu Valéria, na verdade, né? Porque essa informação é Não, mas eu falo sigilosa assim, eles sabem que estão indo doar pra você ou só, para é um alguém. doador, alguém que precisa? É alguém que precisa. Eles sabem que alguém é compatível com ele e essa pessoa está precisando daquele sangue naquela data. Então, já é Uhum. agendada a transfusão do doador para doar para gente. Mas assim, Olha, que quem não sabia dessa. precisa de sangue mas isso é só porque a gente recebe sangue muito frequente, né? Sempre. Mas a pessoa que recebe sangue porque se acidentou, porque está passando por um problema tipo uma leucemia, um câncer, aí sim a pessoa tem que arrecadar um número X de doação de sangue para suprir aquele sangue que ela usou, na verdade. Não precisa nem ser o mesmo tipo sanguíneo, né? Então, só Uhum. arrecadar justamente para não Para acontecer de manter voltar em outra abastecido, situação. né? É, Mas aí, eu não sabia, eu tava falando que eu não sabia desse negócio do sangue fenotipado, porque, ou seja, já é difícil achar doador, então no seu caso é mais difícil ainda, porque não é todo mundo, é, né? exatamente. E assim, ainda que a minha fenotipagem é fácil de encontrar, mas tem pacientes com talassemia que a fenotipagem é muito, muito, muito difícil. E que eu falei antes que em alguns estados estão faltando sangue, que eu conheço vários pacientes, eu tenho contato com vários pacientes com talassemia, que a fenotipagem é difícil de encontrar e a pessoa precisa receber naquela data, mas ela chega lá e não tem sangue. E porque as pessoas não estão indo doar. Quanto mais pessoas vão doar, mais fácil ter o fenótipo semelhante ao dela. Então, mais fácil ter sangue disponível para ela. Aí na sua cidade é só você que tem ou não? A talassemia? Não, na verdade, eu descobri há pouco tempo que existem outros pacientes com talassemia, mas são criança. Um deles é intermédio e tem um que, na verdade, eu não tenho contato direto com ele, faz tratamento em outro local. Mas me falaram que é major também. Mas até então era só eu. Tinha um outro paciente há muitos anos atrás, mas ele veio a óbito. Mas E recebe do mesmo banco. sim, não, acho que sim, porque ele faz tratamento na rede privada, mas é o Hemocentro que fornece o sangue também. É, então, é isso que eu falo, que às vezes se tivesse, se o dinheiro resolvesse, né? Ou não também, mas eu acredito que Pois é. seria muito mais fácil, que é o que eu falei, quem doa dinheiro é mais fácil do que alguém doar sangue, doar seu tempo. Tem a parte da agulha que todo mundo tem medo. Gente, Tem muitas marquinhas, inclusive. por falar em agulha, todo mundo fala, eu não vou doar não, que aquela agulha é grossa. Gente, não tem negócio de agulha grossa. Pensa, ela não é fina, né? Igual uma agulha de vacina que você vai tomar, né? Né? Mas não é uma agulha grossa. Pensa numa agulha que você precisa fazer um exame de sangue. É a mesma coisa, é aquela agulha. A diferença é que aí você vai tirar um pouquinho mais de sangue. E uma coisa também que todo mundo tem dúvida é que eles acham o seguinte, que o tempo que está enchendo a bolsa de sangue, como tá a agulha tá ali, o tempo que está enchendo, está machucando, está doendo. E não é. A dor é só colocou a agulha e esperar encher. Encheu, aí dói um pouquinho também na hora de tirar. Mas, enfim, aí eu falo para todo mundo, olha pro lado, porque quando você olha para a agulha, parece que dói mais. Então, olha pro lado que rapidinho foi, né? E outra coisa que eu gosto de falar, assim, quando falam sobre medo de agulha, a pessoa que vai receber sangue também vai precisar levar agulhada, só que ela não tem E escolha. na mão que Ela dói mais. Na verdade, eu recebo na mão porque eu prefiro, eu acho mais prático. Até, não sei se dá pra ver, eu tenho um monte de marquinha, Uhum. um monte de Você não cicatriz. acha que dói mais, não? É porque como Eu eu fico sempre o dia sinto dor. inteiro, pra doar é rápido, né? Vai tipo meia hora, Uhum. 40 minutos, mas Isso. pra receber E é meia demora. hora assim, do tempo que você chega no local, faz cadastro, faz tudo aquilo que tem que fazer e até você sair. Não é meia E o hora lanchinho. sentada para doar, E ainda não. tem E o o lanchinho no lanche, que é a final. melhor parte. Mas o paciente, quando recebe, ele não fica esse tempo. Uma bolsa vai mais ou menos 1h30, 2 horas. Dependendo do paciente, vai até um pouco mais demorada. Então, eu fico o dia inteiro para receber as 3 bolsas de sangue. Literalmente, eu chego lá no Hemocentro 7h30 da manhã e eu saio 3 da tarde, 4 da tarde. Então, para pegar a veia aqui no meio do braço, que é mais prático se for parar para analisar, só que como fica o dia inteiro parado ali,
começa a amortecer o braço, e depois que você tem que mexer de novo, é muito cansativo, dói muito, tipo, de cãibra mesmo, sabe? Então, eu particularmente acho mais fácil pegar A nas mão, né? mãos. É, e E até assim, você tem aproveita o tempo banheiros. que você tá lá, você passa o dia todo lá, você fica lá tomando sangue. Você aproveita para fazer alguma coisa lá, sei lá, um projeto seu, de alguma casa, alguma coisa assim? Projeto é o meu dia de folga, eu falo. Quando eu vou me É, hemocentrar, é o meu dia de folga. Eu não trabalho, eu não faço nada. Eu aproveito tem que ter para uma parte dormir, boa, né? né? Mereço um pouquinho. Né? E daí eu aproveito para dormir, para assistir TV, ler, enfim. Mas já trabalhei também. Já levei computador para trabalhar. Quando tem muita coisa para fazer, você acaba fazendo, levando o serviço para lá. Mas eu prefiro dormir, para ser Você viu? sincera. Eu também, se fosse eu ia preferir dormir. Até porque a Deixa eu te gente falar uma recebe coisa. antialérgico, então capota, né? Nossa, se for um tal do Fenergan, então aquilo ali eu dormi 3 dias quando eu tomava. Deixa eu te Aham. perguntar outra coisa. Quando você vai no Hemocentro, os funcionários, eles doam sangue? Dou. Aham. Todo Dou. mundo, Tem até bonitinho? doador de medula lá, que já doou medula, inclusive. Ainda bem que você me lembrou de outra coisa. Mas voltando aqui, porque eu fui no hospital aqui e tem, assim, eu entrei em contato com pelo menos uns 5 funcionários. Sempre tem uns 2 recepcionistas, tem um que vai entrevistar e sempre ficam mais umas 2 lá dentro na hora de receber o sangue e tem uma do lanche. Umas 5, 6. Aí uma vez eu perguntei pro funcionário que tava fazendo meu cadastro. Eu falei, você doou sangue? Ele tava me entregando minha carteirinha. Aí ele falou, não, eu morro de medo. Eu falei, casa de ferreiro, né? Tá aqui dentro, vendo todo mundo precisar e nada. Então eu acredito que não seja só ele, né? Então, gente, quem Ah, está com aí, por certeza. favor, vai doar sangue. O sangue que vocês doam, você não está ajudando apenas uma pessoa, você pode ajudar até 4 pessoas. Então pensa aí, eu já fiz fiz 2, vou fazer mais uma, 3. 3 vezes 4, 12. Eu posso ter ajudado 12 pessoas. Essas pessoas pode ter sido uma Val da vida que estava lá precisando. Exatamente. Pode ser alguém que estava entre a vida e a morte. E assim, não faço ideia de quem seja. Para mim não me interessa também quem é que está sendo. Eu sei que tem alguém precisando e que eu posso, de uma forma muito fácil, muito simples. É isso que eu queria que todo mundo entendesse. É isso que eu fico tentando, que eu fico martelando aqui, sempre falando. Que é muito fácil. Quando você chega lá, eu não sei se você já escutou isso de outros doadores, mas quando você chega lá, é tudo tão simples, tão rápido, que você fala, gente, como que eu não vinha antes? E ó que você não sabe quem são, né, as pessoas que estão precisando. Agora imagina se você conhecesse a história dessas pessoas, imagina se você soubesse o desespero delas estar ali procurando por alguém. Eu já vi tanto a minha amiga que precisou, eu já vi outros pacientes da minha cidade também que precisou, que estava todo mundo naquele desespero. Eu vejo aqui na internet gente fazendo campanha o tempo inteiro. Sempre quando eu vejo alguma campanha, eu saio compartilhando. Esses dias eu cheguei na clínica, o dono da clínica falou comigo, ele, nossa, eu fui lá doar para aquele senhor lá que você falou, é seu avô, é alguma coisa sua? Eu falei, não, não sei quem que era não, só compartilhei, mas que bom que você doou. Entendeu? Então, assim, Né? vão doar, se vocês podem doar meia hora do dia, que vocês vão... Gente, vocês ganham um lanche ainda. Um lanche gostoso demais. Eu chego lá Um toda vez, café. eu como antes e depois. Então, tem comida. Vocês É, estão tem que ir bem desanimados para ir? Tem alimentado. comida. Tem que Eu ir já bem fui uma vez que alimentado. tinha muito tempo que eu tinha comido, aí ela falou, não, você vai comer antes. Aí você come, enche o bucho, aí no final, que você não tá aguentando mais nada, eles fazem você comer de novo. Então tem a parte É bem boa, assim. gente. Tem E gente você que não fez a certa. recebe. Aí eu não sei como que é. E aqui no hospital eu já vi várias vezes fazer parceria, por exemplo. Se você doar sangue, você ganha um ticket de um churros, ganha um ticket de um desconto de alguma coisa. Eu mesma, eu sou maquiadora, eu ofereço para todo mundo 50% de desconto na maquiagem. Pergunta pra mim se apareceu alguém. Uma pessoa. As pessoas não doam Nunca veio. sangue. Nunca veio. Pra falar que Infelizmente, não a veio, maioria uma das falou pessoas assim, não eu doam. tentei, mas eu não consegui. E é 50%, Inclusive, gente, é metade do preço. Não vai. tipo assim, pessoas próximas a mim, sabe, mesmo sabendo da minha situação, não doam. Tipo, é muito mais fácil eu contar com um estranho do que com pessoas próximas. Lógico, tem amigos que doam, né? Inclusive a Sabrina que entrou aqui antes, ela é minha doadora não, mas ela é doadora de sangue. E
Mas é bem difícil mesmo as pessoas saírem para doar sangue, ainda mais agora. Ainda mais agora. Mas assim, é o que eu tô falando. Eu acho que tem muita gente que tá usando mais como desculpa, sabe? Porque tem muita gente na rua, aqui em Teoflotone mesmo, o comércio tá fechado, parece que não está fechado. Parece que tá todo mundo, que tá tudo funcionando normal, de tanta gente que tá na rua. Então, na hora que você vira e fala assim, poxa, vai doar sangue, tem alguém precisando? Ai, não posso. Não posso sair de casa, tô com medo do Covid. Mas assim, vai no supermercado, vai para poder comprar uma Sempre vai roupa, existir uma vai. desculpa, Sempre existe alguma desculpa. infelizmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos entrar em um assunto aqui. Ah, Você estava falando da talassemia. Não tem cura? Nenhuma doação de medula? tem. A cura é o transplante de medula, mas só que ela é muito complexo, principalmente para o talassêmico. O transplante em si já é algo muito complexo, né? Uhum. E para o talassêmico ele só é indicado quando o paciente é criança, tipo até uns 6 anos de idade, mais ou menos. E especificamente de irmão, parente, coisa assim. Geralmente de irmão. Existe um caso aqui no Brasil que foi de um doador do Redome mesmo, mas só que é muito, muito, muito difícil, tipo, bem impossível. Só que também, além dessa dificuldade de conseguir compatibilidade de medula, é muito complicado para o talassêmico fazer o transplante pelo seguinte fato. A gente tem tratamento disponível pelo SUS de qualidade e a gente vive absolutamente bem com o tratamento. A nossa vida é completamente normal se fizer o tratamento certinho. Você receber as transfusões no período certo, não deixar a hemoglobina cair, usar a medicação, o quelante. Então, a nossa vida é absolutamente normal. E se você for fazer um transplante, existem muitos, muitos riscos envolvidos. Porque E as o limitações transplante depois, né? Você não consegue porque viver normalmente. na verdade, geralmente o paciente acaba trocando um tratamento pelo outro, porque acaba causando algumas consequências do transplante. Só que assim, para você fazer um transplante, qualquer pessoa que vai fazer um transplante, primeiro passa por uma sessão de quimioterapia, são 5 dias de quimioterapia. E para Das matar a pesadas, medula então, óssea, né? para matar a medula óssea existente. Aí, sem a medula, a quimioterapia já é uma coisa que acaba com a imunidade da pessoa, né? Destrói o ser humano. Aí mata a medula. A pessoa fica totalmente vulnerável à infecção, porque a medula ajuda a combater, produz o sangue para tipo, plaquetas para ajudar a combater a Uhum. infecção. Então não vai ter a medula ali para produzir isso. E daí tem que ter certeza ainda se vai pegar a medula. Então é muito risco que o paciente corre fazendo o transplante, sendo que ele tem a oportunidade de ter uma vida absolutamente normal sem o transplante, só fazendo as transfusões. Seus pais não tentaram essa possibilidade? Não. Primeiro, quando eles descobriram que eu era talassêmica, eles já decidiram não Não ter queria. filhos, justamente porque corria o risco de nascer com talassemia major como a minha. E além do risco, eles não quiseram me colocar em risco sabendo que eu poderia ter uma vida normal. Tipo, ai, pra que eu vou Uhum. arriscar a vida dela, fazer ela passar por tudo isso, que existe a possibilidade de ela não sair viva desse procedimento, sendo que é garantido que ela vai viver normalmente com o tratamento. Então, Uhum. não foi nem uma hipótese que foi considerada para os meus pais, assim. Mas é a cura, Entendi. é o cura atual. Então, vamos. Eu sempre fico falando de doação de sangue, que tem a parte, uma outra parte também, que é a doação de medula, né? Foi a partir disso que eu comecei a entrar nesse universo de doação de sangue, incentivar. Resumindo aqui para o pessoal conseguir entender, para você conseguir entender também. Em 2014, eu descobri que uma amiga minha estava com leucemia. Até então, porque assim, ela morava em outra cidade, eu estudando na faculdade também. Quando você não. E ela não era uma pessoa muito de reclamar. Então, quando você não vive do lado ali todos os dias, é mais difícil você saber a realidade. Então, assim, ela fez todo o tratamento dela. Na época, fez o tratamento, uns 3 anos de tratamento, se curou, ótimo, beleza, vida que segue, né? E
Na leucemia, na época o médico falou, eu posso estar errando alguma coisinha ou outra, assim, mas é basicamente isso. Na época o médico fala assim, que quando a paciente ela está curada de leucemia, a chance dessa leucemia voltar é com 5 anos, né? A doença dela voltou com menos de 1 ano. E aí o que eles disseram é, como tem um prazo de 5 anos, voltar com menos de 1 ano significa que a doença ela já voltou muito grave, Força entendeu? total. E aí o que eles quiseram? Ó, vamos procurar agora um doador de medula, porque a gente fez todo o tratamento, você teve sucesso e voltou com menos de 1 ano, então a hipótese agora é fazer a doação de medula. E aí que a gente começou a fazer a busca de todo mundo se cadastrar no banco de medula, porque a gente precisava achar um compatível para ela. E para poder conseguir achar um compatível é 1 para 100 mil. Então, em 100 mil pessoas, você vai encontrar um. Então, a chance é muito, 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 muito difícil de você conseguir. E aí, eu morava na minha cidade, que tem 5 mil habitantes. E lá não tem hemocentro. Então, a gente precisava ir para uma cidade vizinha para poder se cadastrar no banco de medula. Na época, eu juntei uma galera, tipo, peguei a van da prefeitura, cabia 16 pessoas, botei 16 pessoas e vamos todo mundo. Porque a intenção era, como as pessoas conheciam ela, então foi muito mais fácil de botar a gente no carro, né? Vamos todo mundo se Sensibiliza, né? cadastrar. Exatamente, mas aí é que tá. Como todo mundo conhecia ela, sabia que ela estava precisando, saiu todo mundo da minha cidade para a cidade vizinha, achando que estava todo mundo doando medula para ela. Pra ela. E não é assim. Entendeu? Não, e que estava achando que já estava doando a medula. Só que para eu entender isso, Ah, demorou muito. Aí, tá, a gente viajou, foi, chegou no Hemocentro, a gente começou a fazer o cadastro. Aí aquela galera, né, fazendo aquela bagunça no Hemocentro. A gente começou a fazer o cadastro, faz cadastro. Aí eu lembro que uma falou assim, eu não lembro exatamente o contexto, mas ela falou assim, eu não vou doar sangue não. Eu falei, mas você já tá aqui, por que você não vai doar sangue? Uai. Aí ela, não, vou doar não, vim só doar a medula pra Bianca. Bianca é o nome da minha amiga. Aí eu falei, não, gente, calma aí, que tem um trem errado. Uma pessoa que não quer doar um sangue aqui agora para um desconhecido, ela não vai querer doar medula. Aí eu lembro que a moça que estava da coordenação, ela parou tudo, ela falou, gente, vocês não estão entendendo nada. Ninguém tá vindo doar nada para ninguém tá vindo, tá se é cadastrando. só fazer o E eu cadastro. lembro que quando eu saí de lá, eu saí com o coração na mão, desesperada. Eu cheguei em casa desesperada, porque na minha cabeça eu não estava nem pensando nela. Eu pensava assim, Val, e depois eu vi uma moça na internet relatando exatamente isso. Na minha cabeça eu imagino, eu, desinformada, alguém falou comigo para eu ir lá fazer o cadastro, eu fiz o cadastro, tá bom. Daqui 5 anos, não tô sabendo de informação nenhuma, não sei como que funciona doação de medula nem nada. Daqui 5 anos alguém me liga. Você nem Diara, lembra. apareceu alguém lá nos Estados Unidos, você foi compatível com fulano lá nos Estados Unidos, bora doar? Só que eu não sei quem é fulano. Lá nos Estados Unidos tá longe pra caramba. Aí eu viro e falo assim, quero mais não, vou não. Gente, na minha cabeça, eu só pensava naquele paciente que estava lá no hospital. E se ele tivesse recebido a notícia, ó, fulano, conseguimos um doador para você. Aí ele se enche de esperança. Aí daqui a pouco vem de novo. Não, ele não quis, não. Aquilo É ali. triste. É muito E é triste. assim, a gente acha que a gente está fantasiando, mas não é. Aconteceu, eu não me lembro o nome dela, mas ela falou que ela tinha tinha eu vou falar assim, tinha porque eu não sei, né? Mas um bebezinho de 5 anos que precisava, conseguiu o doador, coisa que é muito difícil, E a e o pessoa doador não doa. desistiu. Ah, não quero não. Isso é Gente, triste. Porque se a pessoa, no caso da leucemia, né? A pessoa não tem uma expectativa de vida muito grande com um não tem diagnóstico uma desses. escolha como você tem de ter o tratamento, Não, né? não. É o transplante ou é o transplante, ou é o óbito. E Então, é muito triste isso, muito triste mesmo. aí o que eu queria que você me ajudasse também, explicar para as pessoas como que funciona isso. Eu sei pouquíssimas informações, mas aí agora você que está nesse mundo aí, você deve saber muito mais do que eu. Quando a gente vai doar sangue, gente,
a gente não sabe para quem está doando sangue, a não ser alguém que esteja realmente precisando e esteja fazendo a campanha. Quando você vai doar sangue, lá eles te perguntam, você está doando para alguém específico? Eu sempre falo não, porque eu nunca estou doando para alguém específico. Senão você vai estar doando para alguém desconhecido. Aqui em Teoflotônia, dentro do hospital, o hemocentro é apenas para receber sangue, não tem a parte de medula. Então, se você quer ser um doador de medula, você vai em um hemocentro, que você vai apenas fazer um cadastro. Você não está doando nada lá, você está simplesmente fazendo um cadastro e falando assim, olha, eu quero ser doador, se aparecer alguém, eu tô aqui. E colhe uma gotinha de essa sangue. parte. É aí que tá. Um pouquinho. Se você puder doar sangue, melhor ainda, porque na minha cabeça é o seguinte, se você não pode sentar ali e dar um pouquinho de sangue, como que você vai submeter a uma doação de medula? Ainda que seja muito simples, né? Não sei se você já conheceu alguém que tenha feito alguma coisa, Sim. mas eu tive um amigo meu que doou e ele falou que era a coisa mais boba do mundo. Na verdade é um procedimento simples. O doador, na verdade, é que passa por um procedimento maior. É muito mais simples para o paciente receber. Porque quando o doador vai fazer o cadastro, ele vai fazer o cadastro no Redome. Acho que é esse o nome, não tenho certeza, mas acho que é Acho isso. que é isso mesmo. Isso. E daí vão colher um pinguinho de sangue teu para eles analisarem o sangue e colocarem lá no cadastro. Esse paciente tem o tal tipo sanguíneo e tem os fenótipos, que é o que eu citei em relação à doação de sangue. Então, eles vão anotar os dados do doador, né? A genética dele. Pode falar. Então, assim, que eu tô falando, lá quando vocês vão doar sangue, digamos que você pode doar. Aí você vai lá, encheu a bolsinha, não é isso? Aí eles tiram um pouquinho separado para fazer isso que Val tá falando, que é para fazer, Exatamente. Para saber o código do seu sangue, digamos assim. Aí existem dois sistemas. Um sistema de quem tá doando, de quem se cadastrou, aí tem lá o código de todo mundo. E tem o outro de quem tá precisando. Isso. Tem o código de todo mundo. Esses dois sistemas, eles se cruzam. E aí, na hora que vê que um casou com o outro, é aí que descobre. Fulano é compatível com fulano. Entendeu? Então, a parte do cadastro é essa. É só para você ter o código do seu sangue lá dentro desse sistema para poder juntar com esse outro aqui e casar. Só que é importantíssimo você manter seus dados atualizados. Porque você não está se cadastrando hoje, aí colocou lá, beleza. Esse código é o seu código e amanhã ele não vai mudar. Seu sangue é aquilo ali, acabou. Amanhã ele não vai mudar. Então, tá lá aquele sistema ali, daqui a 5 anos eu posso ser compatível com alguém. O que eles fazem? Vão me ligar? Vão entrar em contato comigo. Se eu troquei de telefone, se eu mudei de endereço e se eu não avisei para eles, o que acontece? A pessoa que está ali, que foi compatível, que já é difícil demais de achar, você vai tentar ligar e não consegue falar. Gente, dá uma dor no coração. Eu fico pensando assim, como que as pessoas fazem isso? Mas acaba que todo mundo vai esquecendo. Então, eu reforço para vocês o seguinte, se vocês tiverem a intenção de ser doador de medula, eu mantenho... É porque eu também não mudei nem nada, mas eu sempre fico pensando nisso, de ter a responsabilidade. Você não é obrigada a doar sangue, você não é obrigada a ser um doador de medula, mas a partir do momento que você fala, eu quero, não é simplesmente uma roupa ali, eu quero, hoje eu não quero mais. Você tem que saber da responsabilidade, porque está envolvendo outras pessoas. E se você foi compatível com alguém, você tem que pensar que não é só um paciente que você está salvando. Você tem que pensar que é uma família inteira. Uma família, uma vida inteira. Não é só você, são seus pais, são seus tios, são seus amigos, é todo mundo que sofre. Você curada, é sua família inteira restaurada. Exatamente. Então, se tiverem intenção... Pode falar. E assim, esse processo que você falou de compatibilidade é semelhante com a fenotipagem. E a pessoa precisa estar disponível para doar quando aquele paciente vai precisar de sangue. Val, rapidinho. Vamos encerrar aqui, eu entro de novo e te chamo, porque vai cair. Vai dar uma hora? Vai. Aí eu te chamo de novo, tá? Pera aí. Beleza.